toda decisão de crédito é, no fundo, uma aposta. Mas, e se a inteligência artificial pudesse cruzar todas as variáveis e praticamente te dar a resposta certa? É que hoje a gente vai mergulhar numa ferramenta que faz exatamente isso, um projeto super inovador do especialista Elias Andrade. Para qualquer negócio, conceder crédito é sempre um ato de confiança. E de alto risco, sabe? É aquele equilíbrio delicado entre fechar uma venda hoje e garantir que o dinheiro vai entrar amanhã. A inadimplência é uma ameaça que está sempre ali, rondando. A resposta para esse dilema, na verdade, está escondida num verdadeiro mar de dados. Planilhas, históricos de pagamento, registros de clientes. A grande sacada é ter a tecnologia certa, capaz de encontrar o padrão no meio de toda essa complexidade. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Ok, vamos para a primeira parte, o projeto. A gente vai entender direitinho a anatomia desse auditor de IA, seguindo a jornada que os dados fazem dentro de um sistema inteligente de 4 estágios. Esse é o fluxo que basicamente transforma o caos em clareza. Tudo começa com a ingestão dos dados brutos. Depois passa por uma análise lógica super rigorosa, se transforma numa visualização bem intuitiva e, no final, culmina num relatório estratégico gerado por IA. Cada passo vai agregando mais e mais valor. Vamos para a seção 2, das planilhas à lógica. Afinal, tudo começa com a matéria-prima, né? Os dados. Vamos dar uma olhada em como o sistema lida com a bagunça do mundo real. O sistema, então, consolida informações de fontes completamente diferentes. Cada arquivo desses é uma peça do quebra-cabeça. Cadastro de um lado, faturas em aberto do outro, históricos de pagamento. É uma visão 360 graus do cliente, mas que, nesse ponto, ainda está toda desorganizada. E esse é o ponto. Os dados brutos chegam em formatos inconsistentes, cada um de um jeito, o que torna impossível fazer uma análise direta. E é aqui que a engenharia de dados entra em campo. Um processo de ETL muito robusto, construído com a biblioteca Pandas do Python, assume o controle. Ele traduz, limpa, padroniza tudo, transformando textos aleatórios em dados numéricos precisos e consistentes. Essa etapa é a base, o alicerce indispensável para qualquer análise confiável. Certo, terceira parte, o motor de análise. Com a base de dados finalmente limpa e bem estruturada, o sistema pode então executar sua função principal, calcular o score de risco final, que é uma métrica única e muito poderosa. Pensa só, toda a complexidade do comportamento de um cliente é destilada, resumida em um único número, uma pontuação que vai de 0 a 100. Mas o que define esse número é um conjunto bem sofisticado de regras de negócio. E o mais importante, esse score não é uma foto, algo estático. Pensa nele como um número vivo, que reage em tempo real. Comportamentos positivos, tipo um longo histórico com a empresa e pagamentos em dia, aumentam a pontuação. Do outro lado, qualquer sinal de risco, como faturas vencidas, aplica penalidades na hora. No final das contas, um número precisa ser traduzido numa decisão de negócio, certo? É exatamente o que esse trecho de código faz. De forma bem clara e direta, ele converte o score numa categoria de risco simples e acionável, que vai do baixo risco até o risco crítico. Uma pontuação, claro, já ajuda muito, mas os negócios de hoje precisam de mais que só um número. Eles precisam de um verdadeiro parceiro estratégico. Então, para ir além do número, o sistema prepara todo um pacote de informações para a IA. Ele gera um dashboard visual bem limpo, com as métricas mais importantes do cliente e tira uma foto disso. Isso adiciona um contexto visual que é fundamental para a análise. E aqui, olha, tá grande a sacada, a inovação. Essa imagem do dashboard é combinada com todos os dados brutos e enviada para a IA em um único comando. Essa técnica avançada se chama prompt multimodal. Ou seja, ao ver o resumo visual e ler os dados ao mesmo tempo, a IA consegue um entendimento muito mais profundo e contextualizado da situação. O segredo do sucesso aqui não é só o que se pergunta para a IA, mas como se pergunta. Não é pedido um simples resumo. Ela recebe uma persona, você é um consultor de crédito especialista, e uma missão muito clara. Essa engenharia de prompt é o que transforma um simples gerador de texto em um verdadeiro analista estratégico. E o resultado é uma narrativa completa. A IA não entrega só dados jogados. Ela constrói uma análise estruturada que vai do perfil geral do cliente até um mergulho nos padrões de pagamento e culmina no mais importante de tudo, uma recomendação estratégica, clara e direta. Bom, tudo isso é muito legal na teoria, tecnicamente falando. Mas e na prática?
Qual é o valor real de um sistema como este no dia a dia? Olha, o impacto para o negócio é imediato. Um sistema desse simplesmente pulveriza o tempo que se gastava em análises manuais, eleva a precisão das avaliações de risco e, o mais importante, dá para as equipes a confiança para tomar decisões melhores e muito, muito mais rápidas. Em resumo, este projeto mostra uma jornada completa. A gente sai de dados brutos, caóticos, perdidos em planilhas e chega a uma recomendação estratégica clara e objetiva. É a transformação de um processo demorado e manual em uma verdadeira vantagem competitiva. O que a gente viu aqui foi um projeto do Elias Andrade que demonstra uma combinação de habilidades que é bem rara de se encontrar. A expertise profunda de negócio, de entender a lógica de supply chain, de risco de crédito, junto com a capacidade técnica para construir soluções de IA que realmente resolvem problemas do mundo real. Sistemas como este não estão só otimizando processos, eles estão mudando a própria natureza da tomada de decisão nas empresas. A pergunta não é mais, será que a gente tem os dados? E sim, temos a inteligência para conectar esses dados? Fica aí a reflexão sobre qual vai ser o próximo gargalo de negócio a ser resolvido por essa nova geração de inteligência artificial.